Boa noite, gente! Passando aqui para gravar mais um videozinho para vocês. E hoje eu vim falar sobre algo que eu falei no culto no domingo e vim aqui dar um resumo, né, para vocês poderem anotarem, quem não teve a oportunidade de anotar. Eu falei sobre dependência emocional. É um tema que eu acho muito importante, eu ia trazer aqui no canal, mas aí Deus tocou no meu coração que era para eu estar falando sobre isso no culto. E aí agora eu vim também, né, até para ficar registrado, tá trazendo sobre isso aqui para vocês. Nós precisamos, né, ter o Senhor como nossa prioridade. E Ele precisa ser o centro da nossa vida. E a nossa dependência precisa estar nele, tá? O Senhor como prioridade. E isso significa que eu preciso do outro, mas eu não dependo do outro. Eu preciso da minha mãe, né? Que ela é que me ajuda quando às vezes eu tô precisando. Ah, mãe, preciso que alguém tome conta do meu filho. Preciso que alguém fique lá em casa para poder receber alguma coisa para mim. Ela é o meu porto seguro. Ela sempre me ajuda quando eu preciso. Então, eu preciso da minha mãe. Eu preciso do meu irmão, porque ele busca meu filho no colégio, ele me auxilia. Eu preciso da minha irmã, porque quando eu não estou em casa, ela me ajuda com a comida, com a organização da casa. Eu preciso. Nós precisamos de pessoas, mas a nossa dependência exclusiva tem que estar no Senhor. Porque imagina, eu não consigo alcançar a expectativa que eu coloco sobre mim. Ah, eu quero ir para academia, acordar cedo para ir para academia. Eu não acordo cedo e eu não vou para academia. Então eu frustro as expectativas que eu coloco sobre mim. Agora, por que você acha que pode colocar expectativas sobre mim? Eu posso falhar com você. Eu falo comigo. Você entende isso? As pessoas são falhas, as pessoas decepcionam porque as pessoas não são máquinas, entendeu? As pessoas mudam pensamento, atitudes, as pessoas mudam, as pessoas frustram a elas mesmo e frustram a nós também. Então eu preciso de A, B e C. Mas a minha dependência precisa estar exclusivamente no Senhor. E aí, para falar sobre isso, eu trouxe uma passagem, Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2, que é quando Deus pede a Abraão, seu filho. E ele diz: vai, leve ao monte, e sacrifique-o. Aí eu lhe pergunto, por quê? Por que que Deus pediu a Abraão, o seu filho? Por quê? Porque o Deus que prometeu a promessa nunca vai ser maior do que o Deus que promete. Aquilo que o Senhor te prometeu nunca pode ser maior do que Deus na sua vida. Deus te prometeu carro, não deixe o carro tomar o lugar de Deus. Deus prometeu uma casa, não deixe a casa tomar o lugar de Deus. Você tinha um sonho de ter um filho, não deixe o seu filho tomar o lugar de Deus na sua vida. Querido, a promessa tem que estar no lugar da promessa, mas o Deus que promete nunca vai ser menor do que a promessa que Ele prometeu a te dar. E nós precisamos entender isso, porque Abraão criou expectativas sobre a promessa que ele tinha. Né? Ele criou expectativas. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra. Você imagina, ele passou anos desejando, pensando, criando expectativas sobre como seria no dia em que a promessa chegaria sobre a vida dele. Aquilo que Deus tinha prometido chegasse. E ele recebeu, que foi Isaac. Sendo que Isaac passou a ter tanta importância na vida de Abraão que passou a ser maior, ter uma atenção maior na vida de Abraão do que o próprio Deus. Nunca substitua, nunca ocupe
o lugar que Deus precisa ter na sua vida. Que Ele seja a sua prioridade. Que Ele seja o centro da sua vida. Que para Ele seja os primeiros minutos do seu dia. E nós temos a mania de pensar assim, né? Quando eu casar, porque quando eu tiver filho, porque vou ser feliz. Não. A nossa felicidade precisa estar em todos os momentos. Até no deserto. Até quando a gente passa. Até quando a gente... Eu olhando meus frisinhos, gente. Até quando a gente passa dificuldade, nós precisamos estar felizes até na dificuldade. Por quê? Porque quando o Senhor, Ele é prioridade na nossa vida, a gente sabe que mesmo estando passando por alguns momentos difíceis, o Senhor, Ele vai fazer a boa obra e Ele vai completar os princípios e os propósitos dEle na nossa vida. Então a gente sabe que aquilo ali que a gente está passando é apenas um momento. E a gente suporta e passa. E mesmo nesse momento difícil, a gente consegue ter paz e felicidade, porque a gente sabe que é um período que não fala num todo. E o Senhor, Ele nos traz paz mesmo em meio às dificuldades. Então, a gente coloca Ele como prioridade. Então, a minha felicidade não tem que estar quando eu arrumar o emprego tal, quando eu casar, quando eu ter filho, quando. Não. Eu sou feliz com o que eu tenho hoje, porque o Senhor me faz feliz hoje, independente das circunstâncias que eu esteja. Eu sou feliz com Cristo, independente do que me aconteça. Amém? Não coloque, expectativas em situações. Sua felicidade não depende das circunstâncias. Não cobre do outro aquilo que o outro não tem para te dar. É aquela perspectiva que eu acabei de falar, né? Sobre o fato de eu me frustro com as minhas expectativas às vezes, então não tem como você colocar uma expectativa sobre mim. Por exemplo, porque eu conheço fulano há anos. Fulano não vai fazer isso comigo, porque fulano não mente. Não mente, você tem certeza? Porque fulano não seria capaz. Aí a gente cobra do outro que o outro não tem para nos dar. Às vezes você está falando... Vou falar um pouco do meu pai, né? Para poder fazer vocês entenderem. Meu pai... Meu pai nunca soube ser pai. Ele nunca soube, né? Cuidar. Mas como, gente? Perdeu os pais de novo. Foi criado sozinho. Um irmão cuidava do outro. Ele nunca teve pais para cuidar dele. Como ele vai saber ser pai? Eu não posso cobrar dele o que ele não teve. Ele não tinha para poder me dar. E aí a gente tem essa mania de cobrar do outro aquilo que o outro não tem. Porque fulano não é carinhoso. Mas por que ele não é carinhoso? Porque ele nunca recebeu carinho na vida. E aí você vai cobrar carinho de uma pessoa que nunca recebeu carinho, ele não sabe nem o que é isso. Então não cobre do outro que o outro não tem para lhe dar. Amém? Sem Cristo nada podes fazer, nada. Todas as dificuldades que nós temos na nossa vida precisa ser entregue na cruz, diante do Senhor, porque Ele sim. Porque eu tenho carência, eu tenho dependência, porque eu não sei. Gente, a Bíblia fala sobre o amor. Fala, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. São atitudes. Eu preciso tomar a atitude de amar a Deus todos os dias. Eu preciso tomar a atitude de me amar. E eu preciso tomar a atitude de amar o próximo. Não é um sentimento que vai vir no estalar do dedo. Eu gravei um vídeo falando sobre isso aí. Para assistir. Então, se o amor é uma decisão, eu preciso amar e eu preciso deixar de amar quando é preciso. E por que eu falo aqui sobre dependência emocional? Porque pessoas às vezes se tornam dependentes de outras. Deus ele levanta pessoas sobre a nossa vida para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos instruir. Amém? Só que essas pessoas precisam ser fluir de Deus em nossas vidas. Mas eu não posso depender desta pessoa. Ei, Deus me levantou para ajudar a sua vida. Mas vai ter momentos em que eu não vou conseguir te ajudar.
Vai ter momentos em que o Senhor vai calar a mim e a qualquer outra pessoa, porque Ele quer ter um contato contigo, você e Ele no quarto. Mas vai ter momentos, sim, que Ele vai me fazer te ligar, ou você me ligar e eu te atender. Mas vai ter momentos em que vai ser você e Deus apenas. Amém? Por quê? Porque nós não podemos ter dependência de pessoas. A nossa dependência tem que estar nele. Então, se eu estou casada, ou se meu filho está crescendo, já está ficando adulto, ele vai embora, ele vai casar, ele vai viver a vida dele. E eu preciso entender que ele precisa ir. Ah, meu marido foi embora. Amém. Não dependo. Preciso, mas não dependo. Não estar nele a minha emoção. Então eu amo quando eu quero amar, mas eu deixo de amar quando eu preciso deixar de amar. Eu me afasto quando preciso me afastar, porque há tempo para todas as coisas, como diz a palavra. E se a pessoa não quer estar do meu lado ou não pode estar do meu lado naquele momento, eu tenho que ter maturidade suficiente para entender que ele vai viver a vida dele e eu viver a minha. O amor do ser humano, ele precisa ser plantado, né? A Bíblia fala sobre semente. Não, Bíblia. Não. Agora me confundi, gente. Vamos lá. Voltando. O amor do ser humano, né? Nós falamos o quê? Que a gente. O amor precisa ser regado para ele poder crescer e tal. Esse é o amor natural. Você dá quando você recebe. Você está sendo regado, então você é estimulado a tratar bem, a cuidar, a amar, certo? Sendo que o amor bíblico, ele não é desse jeito. O amor bíblico é um amor que você tem independente do que a pessoa te faça. Mas gritou, mas me xingou, mas me humilhou, mas mais. Mas o amor de Cristo é aquele amor que, se você precisar manter longe, você vai manter. Se precisar evitar contato, você vai evitar. Mas você vai continuar amando em Cristo. Mesmo quem te xinga, quem te humilhe, quem te... Por quê? Porque o amor de Cristo tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Só que eu amo em Cristo, oro por ele ou por ela ou por quem for em Cristo, mas tenho disciplina para entender que preciso manter longe. Amém? Então, que a nossa maturidade espiritual, que a nossa maturidade seja em Cristo, que a nossa dependência esteja nele, para ele e dele, que nós não venhamos a depender de coisa alguma sem ser ele, porque se nós dependemos de pessoas, o Senhor ele vai nos fazer como fez com Abraão, que precisou tirar, né? Precisou mostrar para Isaac em quem o Isaac precisava confiar e entregar a vida dele. E, gente, errei. Abraão, olha só, essas crianças, entendeu? Estão me tirando a concentração. Abraão, Deus pediu Isaac para Abraão. Por quê? Porque para fazer Abraão entender que Abraão não podia botar Isaac no lugar de Deus. Não espere Deus pedir algo de você para fazer você entender quem é quem na sua vida, tá? Então que a sua dependência esteja nele, para ele e dele. Beijos, até a próxima.